Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal TDC 3D, esse é o nosso primeiro vídeo do canal. E hoje vou estar respondendo uma dúvida que a maioria das pessoas que vai iniciar no mundo da impressão 3D tem. Comprar uma impressora 3D já pronta ou montar sua própria impressora 3D, comprando as peças e montando parte por parte. Quem começar no mundo da impressão 3D, quem entrar para esse maravilhoso ecossistema da impressão 3D, então esse vídeo ele pode ajudar você. Bem, eu tive essa dúvida e eu acredito que você que está querendo entrar para esse ramo também deve estar com essa dúvida que eu tive. E a dúvida era a seguinte, né? Ou eu comprava uma impressora 3D já pronta só para mim poder montar e fazer a utilização, ou eu poderia desenvolver minha própria impressora 3D, comprando peças e montando minha própria estrutura, minha própria impressora 3D. E eu confesso para vocês que eu tive bastante dúvidas, porque eu achava que eu não conseguiria fazer minha própria impressora, eu poderia gastar dinheiro, não iria conseguir ter uma impressora boa o suficiente como uma impressora já projetada exclusivamente para aquilo, né? Uma impressora pronta que você pode comprar e já sair utilizando. Mas eu vou pontuar aqui pontos positivos de você comprar uma impressora já pronta e pontos negativos também. Da mesma maneira eu vou fazer com a outra opção da gente poder montar a nossa impressora 3D. Bom, os pontos positivos de você comprar uma impressora já pronta para fazer a utilização são os seguintes. Primeiro, você não vai se preocupar com uma montagem um pouco mais complicada, né? Porque as peças já são feitas para encaixar uma na outra, então é bem fácil de fazer toda a fixação das peças quando você compra uma impressora pronta. Ou seja, as peças já foram projetadas exclusivamente para aquela impressora, então você não vai ter problema de estar procurando peça compatível e tal. Já é outro ponto positivo. Outro ponto positivo da impressora pronta, né? Que ela já é tudo bem ajustado nela. Você, obviamente, você precisa fazer algumas calibragens, né? Mas é coisa pouca mesmo, porque ela já vem tudo muito bem feito, tudo muito bem ajustado no lugar, o que é um ponto muito positivo. Os pontos negativos de você comprar uma impressora já pronta são bem poucos, né? O primeiro deles é a manutenção propriamente dita. Porque como você comprou um material que já é pronto, você não vai ter um conhecimento tão profundo na mecânica e na eletrônica dela. Então, se por acaso der um problema um pouco mais complicado de resolver, provavelmente você vai ter um pouco mais de dificuldade. Não estou falando que você não vai conseguir resolver o problema, mas você vai ter mais dificuldade em resolver esse problema. Já a impressora pronta, ou melhor, a impressora onde você vai comprando as partes e vai montando parte por parte, ela tem pontos positivos, também tem pontos negativos também, que é o que eu vou pontuar agora. Vamos aos pontos positivos, tá? Os pontos positivos de você comprar uma impressora já, ou melhor, de você comprar as peças para montar a sua impressora 3D, são o quê? Você pode pesquisar preços diferentes, né? Então, por exemplo, digamos que eu vou comprar um motor da impressora e no site X o motor tá, sei lá, R$ 50 um motor. E aí no site Y o motor tá, sei lá, R$ 35. Então já é uma economia que eu tenho. Então eu tenho essa mobilidade de estar pesquisando preços mais baixos, preços mais baratos, e aí eu consigo montar uma impressora um pouco mais custo-benefício. Esse é um ponto muito positivo. Segundo ponto positivo é a manutenção. Como você montou a impressora parte por parte, você vai ter conhecimento para poder resolver qualquer problema que tiver na sua impressora 3D, seja problema de software ou seja problema de mecânica ou eletrônica. Então você vai ter uma autonomia de dar manutenção à sua máquina. Outro ponto positivo é que você não vai ter risco de ser taxado. Então você pode comprar todas as peças e você não vai ser taxado, porque são peças pequenas, são peças de um valor um pouco mais baixo. Dificilmente você vai ser tributado em alguma peça que você comprar para a sua impressora 3D. Outro ponto negativo que eu esqueci de falar na impressora pronta é a questão da taxa. É quase certeza que se você comprar uma impressora na China, por exemplo, você vai ser tributado quando chegar no Brasil por causa do volume da caixa e por causa do valor também. Beleza? Mas enfim. Então, quais são os pontos negativos da impressora montada, ou seja, parte por parte? Primeiro, em alguns casos, a estrutura não vai ficar tão boa como a estrutura de uma impressora pronta. É claro que depende muito de você que está construindo, mas é um pouco mais difícil deixar uma estrutura muito boa, muito ajustada, né? Outra coisa, as calibragens. No início, quando você vai começar, você tem uma certa dificuldade de fazer as calibragens, como por exemplo o nivelamento da mesa, dá um certo trabalho. Calibrar o fluxo de filamento da extrusora, os passos por milímetro, dá um pouquinho de trabalho, mas é só uma única vez, tá bom? Então beleza, com esse apanhado de informações, temos então pontos positivos para a impressora onde você já compra ela pronta, e temos pontos positivos também para a impressora onde você compra peça por peça e vai montar.
e também temos pontos negativos em ambas. Mas e aí? Qual escolher? Bom, essa é uma resposta que você mesmo vai dar para si. Eu apresentei os pontos positivos, apresentei os pontos negativos, e aí você vai escolher qual desses pontos. Se você nunca mexeu com a impressora 3D, quer começar, não tem certeza se vai se adaptar, se vai conseguir trabalhar, você pode investir em uma impressora pronta, por exemplo. Você pode pesquisar uma impressorinha um pouco mais barata para começar a entender a estrutura da impressão 3D. Aí sim, se você gostar, você parte para uma coisa melhor. Eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link da Easy 3D, que é uma mini impressora 3D que tem uma área útil de 10 centímetros, centímetros quadrados, ou melhor, centímetros cúbicos, e ela custa em torno de R$580. Você pode encontrar até por R$400. E o link que eu vou deixar na descrição é do AliExpress, que tem um estoque no Brasil, ou seja, pode comprar e não vai ser tributado, tá? E você já pode começar com uma coisa um pouco mais barata e você vai ter um resultado significativo, tá? E se você se adaptar, se você gostar, você pode investir em uma impressora maior, uma impressora mais robusta. Eu, particularmente, quando fui começar na impressão 3D, comecei montando minha impressora, porque eu gosto de montar minhas próprias coisas, minhas próprias ferramentas, então montei a impressora 3D. Não sabia nada de impressão 3D, aprendi com a montagem e com o uso da minha máquina. E ela está funcionando até hoje. Eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado você a escolher alguma coisa, tá? Tenha orientado você. Existem alguns modelos muito bons de impressoras prontas, como a Ender 3, a Anet A8 Plus. Existe uma série de modelos também da Creality 3D que você pode estar utilizando aí como base, estando pesquisando para estar aí achando um modelo perfeito para você, tá bom? Vou ficando por aqui. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse canal para os seus amigos, tá bom? Valeu e tchau, tchau.